Salve, salve pessoas, professor Willis na área. Essa videoaula aqui é uma continuação referente ao tema de regionalização do Brasil. Tá bom? Quem não assistiu a outra videoaula, por favor, assista para a gente poder dar continuidade a partir dessa videoaula, ok? Então, retomando os conteúdos da aula anterior, nós estávamos falando sobre as regiões brasileiras, não é? Essas regiões definidas pelo IBGE, por um critério de divisão política. Nós temos 5 regiões no Brasil: a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Essas 5 regiões, anexadas aos 26 estados e um Distrito Federal, constituirão todo o nosso critério de delimitação de territórios, administração política administrativa e etc. Tudo bem, só que o que acontece? Eu coloquei para vocês na aula anterior que o critério de regionalização diz muito a visão de mundo, o olhar de quem faz essa classificação, não é? Mostrando que em outros momentos históricos a regionalização do Brasil teve diferenças com a inclusão e a separação de certos estados, no que diz a República Federativa do Brasil. Então, vamos supor, no caso do Tocantins, ele é um estado novo, uma unidade federativa nova, e ele já esteve disponível em outras regiões, e não a região norte, como nós temos atualmente. Então, isso vai mostrando que certas mudanças político-administrativas, a visão do classificador das regiões diz muito a sua visão de mundo, não é? A gente pode até colocar em questão esse lance de como que a gente vai tratar aqui, mas esse estado, ele está mais parecido em certos fenômenos com a região norte, nordeste. Isso ainda é um critério de muita discussão, tanto que a gente vai partir aqui, né, uma proposta de nova regionalização do Brasil. E como que vai funcionar essa nova regionalização? Através desse geógrafo aqui, né, o Pedro Pinchas. Ele é um geógrafo que ele vai construir sua visão de mundo através de certos fenômenos que o IBGE não vai tratar de certa maneira nesse crivo da regionalização. Como assim, professor? Vamos lá. Lembrando que a regionalização brasileira ela tem um princípio pelo IBGE de organizar através de limites político-administrativos. O Pedro ele vai transcender essa ideia, ele vai tentar superá-la, essa divisão. Então, ele vai criar uma nova proposta que a gente vai analisar o seu pensamento nos próximos slides aqui. Como que vai ser a proposta que Pedro vai trazer para o crivo da geografia? No caso aqui, os complexos regionais. Ele vai dividir em 3 complexos, não é? Nós temos aqui em verde a Amazônia, que já tem uma grande extensão de território que vai continuar pertencendo com essa grande extensão territorial. O complexo regional do Nordeste, ok? E ele vai propor aqui um novo complexo regional, o Centro-Sul. Então, a gente foge um pouco daquele critério de 5 regiões, não é? Então, a gente vai partir para um contexto de 3 regiões, 3 macro-regiões. Nós vamos falar um pouco dessas regiões aí, no caso, na sua classificação, complexos regionais. Então, a proposta aqui, o Pedro, ele tenta transcender aquela questão do critério político-administrativo, e ele vai tentar analisar aspectos naturais e socioeconômicos. Esses aspectos naturais, ele vai trabalhar a questão do clima, do relevo, não é? Do bioma. Então, certas localidades que têm um fenômeno de clima, relevo, bioma e outros elementos naturais, hidrovia, por aí vai, ele vai trabalhar com esses critérios, tanto dos aspectos naturais como dos socioeconômicos. Ele vai tentar tratar a questão da população, dos complexos industriais, áreas rurais, concentração de renda. Então, ele traz uma gama de detalhes mais ricos para você
traçar um critério de complexo regional aqui, que no caso é a visão do complexos regionais de Pedro Pincher. Passando aqui, a gente vai falar um pouquinho desses três complexos, e a gente vai tentar analisar os fatores, as características de fenômenos que acontecem em cada um desses complexos. Ok? Vamos partir, então, do complexo regional da Amazônia. O que ele vai analisar aqui? O que ele vai trazer de características desse complexo regional? Ele vai trazer, primeiro, que é um complexo mais extenso que existe no nosso país. Então, a questão da grande extensão de terras, ele é um fator considerável aí. Ele vai trazer também a questão que é uma região que tem menos povoamento em consideração às outras regiões, outros complexos regionais. Então, extensão, povoamento, ele vai analisar também que esse complexo regional, ele tem uma grande diversidade natural, certo? Seja na questão da fauna, da flora, não é? Na questão dos biomas, da rede fluvial. Lembrando aqui, né, que o país que nós estamos é considerado um acumulador natural de 10% da água doce do planeta. Então, é um fator muito interessante a se classificar. E aqui as redes fluviais, no caso do Complexo Regional da Amazônia, possui grandes extensões, seja na sua largura como no seu comprimento dos rios. Ok? Então, o Complexo Regional da Amazônia também é classificado por atividades com extrativismo mineral e vegetal, certo? Então, questões aí relacionadas a exploração de minérios, não é, da madeira propriamente dita, né, na questão são fatores econômicos consideráveis neste complexo regional. Trazendo também a questão da agricultura, que tem um limite, né, das fronteiras agrícolas. Então, às vezes, grandes extensões no Mato Grosso, a fronteira agrícola ela vai avançando também na parte do Pantanal e vai traçando até problemas de ordem ambiental, de como a gente consegue preservar esses biomas ainda remanescentes no nosso país. É um paradigma muito difícil da gente solucionar. E a questão dos nichos industriais, não sei se você sabe, mas a Zona Franca de Manaus, né, ou Zona Industrial de Manaus, é uma área de subsídio decorrente a anos anteriores, décadas anteriores, na verdade, que fazia sentido o quê? De você criar uma área industrial com incentivos governamentais para poder ocupar aquela área, certo? Então, às vezes, muitos componentes eletrônicos são produzidos, não é? Na Zona Franca de Manaus e distribuídas para o restante do quê? Do território. Tem essa preocupação de fazer o quê? De você ocupar esta regionalidade com um critério de quê? E tentar dar uma importância de povoamento ali naquela dada localidade, ok? Então, o complexo da Amazônia foi descrito aqui com algumas características. Vamos partir agora um pouquinho para o Complexo Regional do Nordeste. O Complexo Regional do Nordeste ele vai ter características como a concentração populacional brasileira, né? 25% da população brasileira se encontra-se neste complexo regional. Ok? Trazido uma economia, apesar de ser baseada na agropecuária, né, com a extração de cana, cacau e algodão e outros commodities, por aí, podemos dizer assim, a economia do complexo regional do Nordeste também traz fatores como turismo, né? O mercado hoteleiro é muito forte, principalmente na questão do litoral do Nordeste. Temos grande exploração aí da atividade hoteleira, com grandes resorts, hotéis de luxo, por aí vai, vamos dizer, né? A questão também do ecoturismo, né? Então, a exploração dessas atividades econômicas é forte no
Nordeste. Lembrando também que a atividade industrial do Nordeste cresceu muito, tá? Da década de 90 para cá, com a inversão do fluxo de pessoas do Sudeste até em direção ao quê? Ao Nordeste, procurando mão de obra qualificada. Então, isso aí é uma inversão de fluxo até interessante a gente analisar nas zonas de imigração, como que se dá esse movimento, não é? Mão de obra mais agregada, valorizada, indo, procurando áreas industriais no Nordeste. Por uma questão até de ordem natural, né, as estiagens, as secas, elas provocam limitações na qualidade de vida da população desta região. Lembrando que o Nordeste é a região mais populosa de clima semiárido do mundo, certo? Então, como nós compreendemos aqui, muitas pessoas vivem em situações limitadas pela questão da água, tentando ser sanada, né, pela transposição do São Francisco, né, a implantação de cisternas, de poços artesianos para tentar dar uma qualidade de vida melhor para a região do Nordeste. Então, aí se propõe um grande desafio, transpor a falta de água nesta região. Então, os indicadores de pobreza, eles têm diminuído muito de uns 10, 15 anos para cá na região do Nordeste. Mas ainda é um grande desafio, né? Lembrando que questões de saúde, como combate à subnutrição, não é a questão, combate a doenças, a mortalidade infantil, é um grande desafio que o Nordeste tem enfrentado durante anos, tem superado também, mas ainda é uma questão recorrente nos dias de hoje, é uma realidade que tem que ser ultrapassada. E aqui partimos para o último complexo, né, regional que o Pedro Pinches propõe, é o complexo regional do Centro-Sul. Aqui tem umas características interessantes que ele classifica esse Centro-Sul aqui como uma região de grande infraestrutura em diversos setores, como o setor portuário, temos o Porto de Santos aqui, que é o maior porto da América Latina, temos a grande inclusão de aeroportos, não é, malhas rodoviárias que vão trazendo produtos da fronteira agrícola até as grandes metrópoles, lembrando aqui do Centro-Oeste, as grandes plantações de milho, de soja, não é? A produção pecuária também, que é, de certa forma, distribuída pelas rodovias e algumas ferrovias nesse complexo regional, trazendo a grande modernização agrícola e a mecanização. E nós temos grande parte da exploração, seja da cana-de-açúcar, seja de outras commodities, temos uma grande mecanização do campo, não é? Não sendo tão válida assim a presença de grandes multidões, grandes trabalhadores, não é? Hoje nós temos a realidade de que uma máquina pode fazer sanar, às vezes, o trabalho de milhares e centenas de trabalhadores. Trazendo outra característica do complexo regional do Centro-Sul, além da mecanização, nós temos uma área fortemente urbanizada, trazendo questões interessantes, não é? A Mata Atlântica aqui. Nós tínhamos desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, nós temos menos de 5 a 3% de sua mata nativa. Então, uma grande, forte industrialização, urbanização, além da industrialização, uma forte urbanização da população, que, de certa forma, provocou a derrubada, desmatado dessas vegetações originárias, apesar de ter grandes biomas aqui, diversos, representados no complexo regional Centro-Sul. Temos o Pantanal, aqui o Cerrado, a Mata Atlântica, as pradarias, matas araucárias, todo esse mosaico de biomas está relacionado a esse complexo regional do Centro-Sul.
E por incrível que pareça, a grande centralização de riquezas do PIB nacional está nesse complexo regional proposto por Pedro. A questão é que, mesmo assim, de grande riqueza do país estar direcionada a este complexo regional, ainda grandes indicadores de desigualdade se apresentam aqui. Então, às vezes, aquela contradição da realidade de riqueza e pobreza estando lado a lado, ela se faz evidenciada na realidade. A má distribuição de renda é um grande problema que se encontra nesse complexo regional. Certo? Eu vou passar aqui o slide. Temos umas perguntas para vocês fazerem no caderno. Eu vou passar e depois a gente anota e depois resolvemos coletivamente. Mas trazendo aqui. Pergunta 1 no caderno. O que existe de diferente deste modelo de regionalização proposto por Pinchas do IBGE? Então, a gente vai tentar comparar as diferenças do complexo regional que Pedro Pinchas propõe e do IBGE. Essa é a primeira pergunta. A segunda, quais fatores a regionalização de Pedro Pinchas considera que a do IBGE não o faz? Então, vamos ver o que o Pedro Pinchas vai analisar e a do IBGE não vai analisar. Vou colocar essas duas perguntas aí, copiei no caderno. Dá uns 5 segundinhos para vocês pausarem, depois a gente continua. Vamos lá, pessoal. Retomando aqui, vamos analisar as diferenças da regionalização do Pedro Pinchas e do IBGE. Na primeira pergunta, faz aqui referente à extensão. A gente pode considerar a extensão, não é? Existe diferente nesse modelo aqui. O Pedro Pinchas, a gente pode analisar o quê? Que é as divisões ou as subdivisões que Pedro Pinchas não considera. No IBGE nós temos aqui quantas regiões? 1, 2, 3, 4, 5. 5 regiões. Está mais subdividido essa questão do formato, não é? Pedro Pinchas analisa em três complexos regionais, não é? A Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. A gente pode colocar a primeira diferença aqui. Questão de número de divisões. E aqui a gente pode colocar até o formato, a delimitação. Ok? A gente já pode considerar a primeira pergunta já com uma certa resolução. Agora vamos para a segunda pergunta. Quais fatores a regionalização de Pedro Pinchas considera que a do IBGE não o faz? Vamos lá. Lembrando que o Pedro Pinchas não vai fazer essa divisão de regionalidade baseado no contorno político-administrativo. Ele vai analisar, então, quais fatores. Eles no começo do vídeo que eu falei. Fatores relacionados ao quê? Aspectos naturais, não é? Aí vai trabalhar bioma, clima, não é? O relevo desses complexos regionais, eles terão certa similaridade, ok? Então, ele vai analisar aspectos naturais e aspectos socioeconômicos, de como certa localidade, certa regionalidade vai tratar o quê? Os seus aspectos econômicos, a produção de riqueza, ok? Será em dado momento qual é a sua habilidade na produção de riqueza econômica que vai trazer essa característica, né? No Centro-Sul vai trazer uma perspectiva mais industrial nesse critério, não é? Nordeste por uma relação de trabalho, produção relacionada mais à natureza, produção agrícola, não é? Relacionada ao clima, ao solo daquela dada região, e a Amazônia também trazendo aqueles critérios, não é? A questão da população, a questão de como a natureza regional vai trazer aqueles aspectos para o dia a dia, né, na sua produção de sobrevivência, os aspectos econômicos e sociais. Ok? Então, galera, fadado aqui o vídeo, a gente termina esta questão dos complexos regionais proposto por Pinchas, tá? Espero ter ajudado a todos e boa atividade para vocês.
Forte abraço a todos, até a próxima.